Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente recebe o músico, radialista e professor Marcelo Hermida, que também resgata a memória musical daqui da cidade, no quadro Baú do MC, no programa de rádio Conexão GRU. Marcelo, é um prazer receber você aqui na TV Câmara com a gente. Ô, Renata, muito obrigado. Eu que digo que é uma imensa satisfação estar aqui no programa. Quero agradecer a todos que estão em casa também acompanhando e espero que a gente tenha uma entrevista cheia de momentos interessantes para poder né, ser abordados aqui. Com certeza. Marcelo, você é um conhecedor da história musical daqui da cidade, além de ser músico há muitos anos. Mas eu queria saber como tudo começou, né? Você não nasceu aqui em Guarulhos, mas veio ainda bebê para a cidade? Foi isso mesmo, Renata. Eu nasci no bairro da Penha, em São Paulo, né? Em 1970. E em 1971, meus pais compraram uma casa aqui bem pertinho, aqui vizinho aqui do espaço em que nós estamos no momento. E aí eu vivi minha vida toda aqui na cidade de Guarulhos, diria que bastante enraizado aqui na cidade, né? E você disse que eu sou um profundo conhecedor, né, da música aqui da cidade. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem sempre muito que a gente aprender, a gente está aprendendo o tempo todo. Mas eu venho atuando como músico do final dos anos 80 para cá, e a gente automaticamente vai conhecendo um pouco mais a cena, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, e enfim, e aí a gente tenta trazer um pouquinho dessa memória, né, nos espaços que são abertos para a gente poder falar sobre esses assuntos, né? E como é que você se envolveu com arte, com música? Tá. Bom, o rock veio antes da música na minha vida. Então foi por conta do rock, né? Aquele movimento. Você começou a escutar primeiro e se apaixonou? Sim, sim. Na minha família mesmo, né? Tinha, né, meus tios, primos, né? Alguns tios e alguns primos que gostavam, né? Escutavam, assim. Então, desde a minha infância, eu lembro, por exemplo, sei lá, da minha tia escutando Elton John, né? Junto com as minhas primas mais velhas ali, eu alucinado olhando aqueles encartes fantásticos, né? Como do Capitão Fantástico em Brown Dirt Cowboys, né? E eu era um aficionado por quadrinhos, né? Era uma criança que adorava quadrinhos, era cliente de banca de jornal. E aí, quando cheguei uma vez na casa da minha avó, tinha um primo que morava com ela, na minha avó materna, e ele tinha alguns discos que estavam ali na coleçãozinha ali, a mostra ali, e foram minhas 3 primeiras referências, né? E de fato, assim, que eu levei para casa, que eu fui curtir, fui escutar, fui me apropriar desses sons, né? Mas um em especial chamou muita atenção, que foi um álbum do Kiss. Eu acho que por conta da máscara, daquela coisa meio de heróis em quadrinhos, foi uma identificação imediata. Essa estética, assim, esse visual te pegou também. Isso, exatamente. E aí, a partir disso, aí comecei a conhecer na escola, na vizinhança, a turminha que gostava de rock, e alguns deles que já estavam começando ali nos caminhos da música. E aí foi inevitável pedir um instrumento, né, para o meu pai. O primeiro foi um violãozinho, e a gente foi aprendendo com os colegas, sabe? Como que monta esse acorde, como que faz isso, como que faz aquele riff. E aí a gente foi se apropriando disso daí, e enfim, acabei formando minha primeira bandinha, assim, nos anos 80, ainda na época de escola. E foi um caminho sem volta. A partir de então, a coisa continuou. E você foi aprendendo, mas você é baixista, né? Você começou no violão. Porque o violão é o instrumento mais barato, né? O acesso era muito difícil nos anos 80. Então, a gente pensar, tipo assim, hoje a pessoa vai lá e online encomenda uma guitarra Fender, né? Vem lá do exterior, porque as coisas estão mais fáceis, né? Mas na época eu lembro que tinha Lojas Glória, que era uma loja, era um bazar, né? E que vendia disco, vendia instrumento musical junto, era uma salada, né? E a gente tinha acesso a guitarra rei, guitarra tonante, eram coisas muito
precárias, pensando-se na questão já de toda a engenharia envolvida no desenvolvimento de instrumentos musicais, e que isso já acontece há muito mais tempo no exterior do que aqui no Brasil, né? Hoje acho que as coisas já estão mais empatadas, né? Até por conta do advento da China, enfim, aí as coisas ficaram mais ou menos tudo dentro de uma mesma ideia, assim, né? O que eu quero dizer com isso é que hoje um instrumento Tajima e um instrumento Fender podem estar dentro de uma mesma... Próxima, mais qualidades. mesmo. Perfeito, Renata, exatamente isso. Então aí o contrabaixo foi por acidente, porque na minha primeira ação musical, que foi no Colégio Paulo Nogueira, aqui pertinho, né? Nós queríamos formar uma banda, essa loucura pelo rock, essa coisa, enfim, mas não tocávamos nada. Então, o fato de eu ser presidente do Centro Cívico na época ajudou a elaborar um evento, né, que era um show. Então tocou um pessoal antes da gente que já sabia tocar, já tinha já um repertóriozinho, mas nós íamos dublar. Só que chegou na hora, o tape deck falhou. E aí esse acidente fez me apropriar do contrabaixo ali, e nós fizemos uma barulheira danada lá, Renata. A primeira música o pessoal ainda engoliu, a segunda nós fomos expulsos do palco. Então o que era para ser, na verdade, algo que me desestimulasse, né? Foi um banho de água fria, né? Na verdade não, me estimulou a procurar um conhecimento, né, através de um processo acadêmico. Então, na época, a gente tinha acesso aos professores particulares. Então, foi procurar meus primeiros professores de contrabaixo. Aí me encantei pelo contrabaixo, né, eu queria ser cantor, né. Mas aí me encantei pelo contrabaixo e comecei a estudar esse instrumento, né. O primeiro professor meu foi o Zé Luiz, da Meteoro, né, que é o dono da Meteoro, vai um abração para ele. Depois Chiquinho Frajola também, que tem uma história linda aqui na cidade de Guarulhos. Na época tocava na Tia Redonda, né, lugar que a gente frequentava aqui pela proximidade, né, nós moramos aqui perto do centro de Guarulhos. Enfim, e aí começou essa busca, né. Mas só em 95 é que eu efetivamente fui entrar no processo acadêmico mesmo, que foi na ULM. Aí eu fui estudar na Universidade Livre de Música, que ficava na Rua Três Rios, no Bom Retiro. E aí foi um caminho para profissionalização mesmo, entendeu, Renata? Né? Bem para frente, né? Porque depois da ULM o processo foi viver de música, que também é um outro caminho bem complicado para quem é artista, né? Mas aí, na época eu tocava com a banda Velho Bronço, que era uma banda daqui de Guarulhos, que tocou aqui na cidade, em tudo quanto era lugar. O primeiro emprego meu como músico, né, foi no Poli Shopping. No Poli tinha uma praça de alimentação, que tinha música de segunda a segunda, sem distinção de estilo. Tocava-se de tudo lá, tinha forró, tinha rock, tinha samba, tinha sertanejo, tinha MPB. E onde tocaram grandes músicos lá também, como a Rosane, da Rosane Bando, né? Rosane Brambi. Rosane Brambila, deixa eu dar um golinho aqui na água. Fica à vontade, pode beber. E aí foi interessante, porque eu cheguei com uma fitinha cassete que nós gravamos, né? Foi uma produção caseira. E levei essa fitinha, levei pro Seu Vieira, que era quem contratava. Ele pegou, ouviu a fita e nos contratou. Tinha, sei lá, um repertório com umas 15 músicas, ele nos contratou para 3 entradas de quase 1 hora cada entrada. Tiveram que aprender mais. Então foi uma correria, assim, para poder fazer um repertório de 60 músicas num espaço de 1 semana, entendeu? E aí a gente foi um caminho sem volta, daí nós pegamos o curso daqui de Guarulhos, tocamos em vários lugares de Guarulhos na época. À noite era na Timóteo Penteado, então era principalmente ali na Timóteo Penteado, ali tocamos em todos os beers que pode se imaginar, tocamos no Bar do Fredão, tocamos no Rock Beer, toquei no Bambam, toquei no Limite. E aí o caminho natural por ali foi pegar a Zona Norte. Então nós pegamos a Serra da Cantareira, começamos a trabalhar, tocamos em quase todos os lugares da Serra da Cantareira, Bar do Pedrão, Recanto da Montanha, Trilha das Torres, Avenida Nova, né, que já não é tão nova assim, que é a Luz do Mont Vilares,
Ali tocamos no Jazz Bass, os bares da época, né? Isso daí final dos anos 90, começo dos anos 2000. E chegamos depois de muito trabalho mesmo, na Vila Madalena, em Itaim Bibi. E aí consolidamos o trabalho lá durante alguns anos, né? Só depois de ter me tornado funcionário público, né? Que em 2008 eu faço um concurso para a Prefeitura de Guarulhos, né? Que daí eu retomo os estudos novamente, voltando à questão do processo acadêmico. Através do Conservatório Municipal de Guarulhos, de um projeto exatamente que era o Coral Cultura na época. E aí, quando eu me senti mais seguro, aí acabei entrando como aluno regular do conservatório para estudar piano popular, que para mim foi uma novidade, assim, né? E nesse processo, fiz a minha licenciatura em música, concluí minha licenciatura em música, terminei meus estudos, a parte teórica no conservatório e continuo até hoje na parte prática, ainda desenvolvendo o piano popular. E hoje você está na Coletivo Pop, né? Na banda Coletivo Pop. Sim. A banda Coletivo Pop é uma banda de amigos, né? A maior parte da banda, eu sou estrangeiro da banda, né? A banda é de Arujá. Ah, você que vai para lá, né? Então eu vou mais para lá, né? Mas o Van Cavalcante, que é um irmão, né? Mais do que um amigo de um músico, eu acho isso muito importante também. Acho que nos trabalhos artísticos é importante que a gente tenha muito prazer em realizar isso. E prazer está intimamente ligado às pessoas que estão com você desenvolvendo esse trabalho, né? E no Coletivo Pop nós temos essa relação de amizade, né? E o Van eu conheci nos tempos de ULM, né? Ele estudava na ULM, estudava bateria na época, nós tocamos em vários projetos, né? E aí completa o Coletivo Pop o Robson Lourenço, que é professor de guitarra na escola do Van, que é a de Libton, que tem mais de 20 anos de existência na cidade, e o Vinícius Andrei, que é nosso querido baterista, que foi aluno do Van e hoje toca conosco na banda, né? Então, no Coletivo Pop, é uma banda que nós atuamos principalmente na cidade de Arujá, porque por lá dá pra gente fechar, assim, bastante eventos, né? Não apenas na noite da cidade, né? Nas festas da cidade, como foi agora o caso há pouco tempo, que tocamos novamente na Festa das Nações, que é uma festa fantástica em Arujá, convido todos a conhecer, e também nos condomínios, né? Porque ali a gente fecha muita festa, né? Então o Réveillon desse ano aqui estive tocando, né? O Réveillon com a família foi no dia 1º, foi um pouquinho depois. Como é que surgiu essa ideia de fazer um quadro, né, num programa de rádio, resgatando toda essa história que você viveu na pele, né, essa história dos anos 80, 90, mais pra cá? Como é que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu da seguinte forma. Na verdade, eu acho que ela começou a se desenhar na minha participação no Sotaque Guarulhense, do Vitor Souza e do Evanir Pena. Eu participei do episódio número 6. E ali eu levei uma série de materiais que eu guardo, né? Minha casa é meio um museuzinho, assim, sabe? Particular. Com muito disco de vinil, com fita cassete, com gravador de rolo. Eu gosto muito dessa mistura do analógico com o mundo digital, né? E ali já foi um start. Aí o Vitor começou com o programa Conexão Gru, né? E aí eu ouvi o programa e achei a proposta fantástica. Porque a proposta do Vitor era levar apenas a música produzida na cidade de Guarulhos. Eu já adorei isso. E ele abriu um espaço para que eu levasse uma música dos anos 90, de uma banda que eu participava, que era uma banda de música autoral, que era o Espíritos, né? E aí eu passei a Opus 1 todinha para ele, que era uma demo tape que nós tínhamos. E dali ele selecionou uma música e tocou. Eu achei isso incrível. Sabe, eu vi assim no meio das produções mais atuais, alguma coisa que está ali no passado, que nem pouca gente teve acesso. E aí, conversando com o Vitor, achei interessante, né, de repente levar essa proposta, porque eu tinha uma série de fitas, eu tinha um monte de material, né, coisas, também exercícios meus de gravação, trabalhando como técnico, coisa que eu fui registrando ao longo do tempo. E falei, nossa, isso não pode ficar comigo, assim, tem que dividir com as pessoas.
sabe? Tem uma história incrível que é a cidade de Guarulhos, né? Tem muito mais do que a gente enxerga, né? Lógico, a cidade foi reconhecida, pelo menos a nível nacional, pelo fenômeno que foi Mamonas Assassinas, né? Mas eu sei, porque eu vivi nessa cena efervescente do rock dos anos 90, que tinha muito mais. A cidade já tinha e tem muitos artistas fantásticos aqui na cidade. E aí o Vitor achou interessante, acabou meio sendo o padrinho do Baú do MC, porque nenhum nome eu tinha definido assim, e foi um nome que ele batizou assim de bate-pronto. Ele falou, por que você não faz um quadro, tipo um Baú do MC? Mas não tinha algo muito ainda estruturado assim. E aí eu peguei um resgate de uma fita cassete que eu tinha, de 89, 90, com a banda Reíris, que tinha uma música que eu acho incrível, que é Absurdos, né? E de uma banda também que tem uma história sensacional, que tem integrantes até hoje na ativa, que é o caso do Robert Fish, né, que é vocalista da banda Hardstone, mas também figuras assim como o Maurício Lima, que era o vocalista na época, que é uma figura assim meio obscura na cidade, sabe? E que tem uma história meio um Syd Barrett, para quem conhece Pink Floyd, da cidade, né? E enfim, aí fiz um primeiro programa com isso, contando um pouquinho da história, né? Então uso uma narrativa, né? Apresento o programa com uma vinheta, né? Uma vinheta, tudo produzido no meu home studio ali mesmo, com as ferramentas que eu tenho na mão e as pessoas que eu tenho na mão, né? Então eu quero aproveitar também e mandar um beijo especial para minha família, né? Para minha esposa, Patrícia, para os meus filhos, o Fernando e a Amanda. Porque acabam me auxiliando nessa produção, sabe? A voz da vinheta, por exemplo, é da Patrícia. Peguei ela no susto lá, falei, você me ajuda a construir. Eu queria uma cor diferente, né, para a vinheta, não queria minha voz, né? E aí ela ajudou nisso, enfim, aí a Amanda e o Fernando também me ajudaram nas questões de programação, enfim. E aí foi um processo, né? Cada programa acabou se tornando um novo desafio e também uma experiência muito interessante, porque aí eu comecei a revisitar materiais que eu tinha e também conhecer materiais novos, materiais antigos novos. Olha que coisa legal, né? Por exemplo, o último episódio que foi ao ar, que foi o episódio número 11, que foi com a banda Sonic Disruptor, né? Eu lembro do nome deles na época, aqui na cidade, mas não conheci eles, entendeu? E nem o som. Então, aí, através de um contato, cheguei no Casaca, né, que era baixista da banda, e que me deu maior atenção, maior carinho. Aliás, isso foi com todo mundo que participou do Baú do MC até agora. Então, o pessoal contribui com isso também. Eu faço um trabalho de pesquisa, vou falar com o pessoal, peço para eles contarem um pouquinho da história, da época, e tento levar isso ao público e levar o som, né? Mostrar a qualidade, enfim, né? Tem sido um prazer. Legal. A gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre o programa, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Marcelo Hermida, que é um músico daqui da cidade, também conhece tem todo esse repertório sobre a história musical aqui de Guarulhos. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais ponto de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o músico Marcelo Hermida. Você falou um pouquinho dessa história com o conservatório, né? Que você foi na sua trajetória acadêmica, fez parte do conservatório, fazendo curso de piano, e hoje você trabalha lá como servidor público, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, inclusive foi produtor desse documentário dos 60 anos do conservatório, que são Notas do Tempo, 6 décadas de Conservatório Municipal de Guarulhos. Queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer um documentário, como é que foi produzir isso, sendo servidor e produzindo, tendo feito parte da história do conservatório como aluno também, né? Sim. Bom, esse processo se deu da seguinte forma. O conservatório sempre tem grandiosos eventos. Aliás, eu convido a todos que acompanhem as páginas oficiais da prefeitura e vejam a grandiosidade do trabalho dessa instituição, que é fantástica. Hoje tem 64 anos de existência na cidade e que é uma das instituições de ensino musical mais importantes do Brasil, certamente. Né? Um corpo docente fantástico, um diretor
sensacional, enfim. Acontece que o conservatório, quando completou 60 anos de existência, nós fomos impedidos de fazer qualquer evento. Foi na pandemia, né? Porque foi na pandemia, Renata, exatamente. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu queria presentear muito a instituição de alguma forma, né? E aí as musas vieram assim e sopraram no meu ouvido assim, um documentário. E aí iniciou esse processo, né? Achei que um documentário seria um presente legal e que marcaria a história do conservatório, assim, também como um documento vivo, né? E foi um longo processo, na verdade, porque primeiro por conta da própria pandemia e a questão do isolamento social. Então era difícil conseguir reunir equipe e como realizar isso, né? Eu já tinha alguma experiência no audiovisual nessa época, mas quem seria essa equipe, como formar, enfim. Então esse foi o primeiro grande desafio. Mas em determinado ponto, num trabalho na própria prefeitura, encontrei uma colega e amiga, né, que é a Fernanda Carvalho, e que na época ela estava escrevendo, fazendo crítica para a revista, para Guarulhos Cultural, né? E eu lembro de ter visto, né, de ter lido essas críticas dela e sabia que ela atuava, né, que ela também estava já na área do teatro, né, ela já atuava nas artes cênicas. E perguntei para ela porque eu estava precisando de um roteiro, de um roteirista, porque as ideias iniciais começaram ali com a Carla Maio, né, com o pessoal da equipe da comunicação, né, da prefeitura, e a Carla me deu um ultimato, ela falou, olha, a gente não consegue começar se não tiver um roteiro. Falei, tá bom, Carlinha, aí fui atrás disso daí, e aí eu convidei a Fernanda nesse trabalho que nós fizemos juntos, e a Fernanda falou, tudo bem, eu topo, mas tem um porém, eu quero ser a diretora também. Aí eu falei, lógico, né, matei, né, 2 coelhos com uma cajadada só. Foi ótimo isso. Então aí os trabalhos propriamente começaram, né? Então aí foi a questão do roteiro, foi a questão da flexibilização também, então algumas atividades presenciais começaram no meio de 2021 e nós começamos as gravações, né? E essa gravação contou, né, com Carla Maio, com Eduardo Calabria, com o nosso diretor de fotografia, que foi o Rodrigo Medrado, que também tem uma obra audiovisual importante na cidade também, né? E começamos a gravar, né? Maravilhoso dentro desse processo também são os protagonistas, né? As pessoas que estão envolvidas nesse documentário, né? E dentre eles teve um suporte na questão de pesquisa e a participação do Thiago Guerra, né? Que situou historicamente todo esse documentário, né? E, lógico, a gente sempre metendo a mão na massa, para mim também foi importantíssimo, né? Porque eu pude ver um pouco mais de perto a importância de locais como o Arquivo Histórico da cidade e do Arquivo Municipal, porque nós participamos também dessa correria da pesquisa, né? Eu e a Fernanda, né? Enfim, aí rolou as gravações. Mas esse material ia morrer na praia, porque essa volta às atividades presenciais começou a exigir a atenção de todo mundo com os seus devidos trabalhos. E aí foi importantíssima a participação de um outro querido amigo, que é o Marcos Campos, que também é funcionário também, né? Mas a coisa se deu fora desse âmbito, né? Eu convidei ele a participar como editor, ele já tinha alguns trabalhos com a Bueiro Aberto, alguns trabalhos também em outras frentes, e ele topou. Então ele acabou sendo o montador, o editor, ele montou o filme, né? E o filme teve vários momentos assim importantes nessa história, participação de pessoas que nem estavam no quadro, né, das políticas públicas, assim,
né, mas que pela amizade acabaram comprando essa causa e participando conosco, como foi o Ricardo, que fez as filmagens de drone, do Everton, que foi meu aluno na época do POG, que fez a animação ali da abertura do documentário. Então foi construído a muitas mãos e acho que foi um presente importante para a instituição, e eu acredito que ele seja um documento vivo, assim, da história da, né? Também é importante falar que ele foi pensado em episódios. Esse seria um primeiro episódio, então tem muito para se contar dessa história ainda, Renata. Não acabou também, né? Não. E como é que foi a recepção do público? Recentemente vocês apresentaram no projeto Cine Bento, mas houve outras apresentações. Como é que o público recebeu? As pessoas conhecem já essa história? Então, na verdade, eu acho que toda essa questão assim, documental da cidade, eu vejo que está tendo um cuidado maior nesse momento, mas eu acho que é algo que precisa de um cuidado mais especial. Resgate. E por parte de todos, inclusive dos próprios munícipes, em querer entender um pouco melhor as instituições, em estar um pouco mais presente em todos esses locais, né? E, enfim, desculpa, a sua pergunta foi... Como é que o público recebeu? O público, assim, como ele recebeu, tá. O público, eu acho que recebeu de uma forma maravilhosa, né? Nas 3 exibições que nós fizemos do filme. A primeira exibição foi foi no auditório do próprio conservatório, então acabou sendo para ex-professores, alunos, convidados, né? Lá nós temos um lugar, pequenininho, né? Acolhedor, mas pequenininho, então lotou a casa, tinham 60 pessoas nessa primeira. A segunda foi no lançamento da temporada das orquestras em 2024, que também foi muito bacana, com a presença da mídia, enfim, o pessoal. E essa terceira foi emocionante demais, porque foi no projeto Cine Bento, que é um projeto que eu convido a todos também a conhecer, né? O projeto Cine Bento, ele acontece de 15 em 15 dias no Teatro Padre Bento, e que resgata um pouco a história desse local também, que já teve o cinema também. Então, que volta nesse momento e que tem e que é um espaço para produção audiovisual da cidade, né? No mês de junho eu sei que teve o tema de música e por isso o documentário foi exibido, né? E com a presença do diretor do conservatório, presença ilustre do maestro Marcelo Mendonça, para quem eu mando um grande abraço, e ilustríssima presença de um dos cofundadores do Conservatório Municipal de Guarulhos, que é o maestro Armando Colatiopo. Então já foi emocionante por isso. Mas a abertura da fantástica Guarulhos Pop Orchestra, sob a regência do nosso maestro Epitácio Rodrigues, que abrilhantou muito o evento, e o público, que foi fantástico, assim, foi uma recepção maravilhosa, enche o coração de alegria. A gente já está quase se encaminhando para o final, mas eu queria comentar também que você também atua como professor, né? Você já deu cursos voltados à sonorização. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, como é que é essa relação com os alunos. E o próprio conservatório, né, que tem essa formação clássica, mas também tem cursos livres. Como é importante você fomentar a cultura dessa forma também, fazendo cursos, formando o público, fazendo as pessoas se interessarem por arte? Renata, nesse momento eu estou aposentado das salas de aula, eu não estou Não tem lecionando. mais tempo para isso. Não consigo. Mas assim, eu tive uma história muito legal, assim, na verdade, minha primeira profissão foi em sala de aula, porque eu venho do esporte, então naturalmente eu comecei lecionando judô para crianças, né? E aí fiz a faculdade de educação física, foi um primeiro contato. Paralelo, assim. Isso foi final dos anos 80 mesmo. E aí depois, com a arte tomando esse espaço na minha vida, acabei focando mesmo na arte, né? E teve um momento assim que apareceu a oportunidade de poder lecionar técnica de sonorização em uma escola profissionalizante inicial, que na época era Unipro, depois tornou-se Uniwork, depois ICC, e nesse processo eles eram uma instituição de São Bernardo, dos Campos, e eles locavam salas nos ângulos, Colégio Objetivo, Liceu de Sorocaba,
Faculdade Dumont na Penha, Torricelli, enfim, dei aula em vários espaços, assim, rodando a cidade de São Paulo. Anglo, acho que eu conheci todos de São Paulo. E quando me tornei funcionário público, isso acabou caminhando comigo para o POG, que foi o programa Oportunidade ao Jovem, que foi um programa fantástico, assim, porque era voltado para profissionalizar, né, ele era profissional, né, uma profissionalização inicial, mas que cuidava de uma bolsa para os alunos, tinha um vale transporte, um vale alimentação, alunos de 16 a 21 anos de idade, e em todas as situações, né, muitos em situação de vulnerabilidade social. Então foi sensacional, porque dentre os meus alunos, assim, eu tive pessoas de muito destaque na cidade. O caso, por exemplo, do Hélio Lima, que é um dos principais nomes da dança aqui na cidade, né? Já veio aqui. Veio aqui, que legal. Um grande abraço, um beijão, Hélio, para você. Enfim, então é isso. Fica assim, né, momentos maravilhosos que relacionam com a educação, nesse caso mais voltado para a parte técnica, mas também artística, né? Tanto que o Hélio, como bailarino, foi procurar. Por quê? Porque ele sabe que isso agrega a profissão dele. Mas não só isso, Renata, abriu parâmetros para muita gente. Então, para pessoas que saíram e depois foram cursar faculdade. Por exemplo, o Everton, que eu citei agora, que fez a animação do Notas do Tempo, hoje está fazendo uma pós-graduação, foi aluno meu no POG também, né? E o pai dele foi meu colega no POG, né? Era professor, nosso professor, querido professor no POG também. Enfim, então, é isso, eu acho importantíssimo. A educação e cultura tem que andar de mãos dadas, né? Não só a educação e cultura, mas muito mais, o turismo, enfim. Quanto mais as frentes se encontrarem, eu acho que a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada, um município melhor estruturado. Marcelo, nosso tempo esgotou, passou super rápido, já estouramos. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar suas redes sociais para as pessoas procurarem seu trabalho, pode deixar. Renata, eu que agradeço demais, você é uma simpatia, eu quero agradecer a toda a equipe, muito obrigado a todos pelo acolhimento, me senti muito à vontade, muito em casa aqui com vocês. E para me achar nas redes sociais é fácil, Marcelo Ermida, Marcelo E-R-M-I-D-A, Ermida. No Instagram, marcelo.ermida, né, @marcelo.ermida, no YouTube, Marcelo Ermida, no Facebook, Marcelo Ermida, assim, fácil, né? Pode também procurar o trabalho do Coletivo Pop também, que é a banda com quem eu atuo como músico prático, né, com os meus queridos amigos. Coletivo Pop. Também fácil de achar a banda Coletivo Pop no YouTube, Instagram e Facebook. E é isso. Obrigada, viu, Marcelo? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Renata, agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de todos. Bom, esse foi o ponto de vista de hoje, que a gente conversou com um músico, também técnico de som do Conservatório Municipal e um especialista aí na história musical da cidade, Marcelo Ermida. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.